Olá, pessoal, boa noite. Dando início a mais uma sessão da Calip EAD. Hoje a gente tem um prazer de ter a apresentação do Dr. João Rafael Carneiro. Ele vai falar para a gente sobre ressonância magnética em obstetrícia. João Rafael é radiologista, é especialista em radiologia pelo Colégio Brasileiro de Radiologia. Ele é coordenador médico da bioimagem do Hospital Português, diretor médico da Clínica de Saúde e Imagem, CSI. João é um radiologista atípico, que é um radiologista que ama a medicina fetal, e é uma lacuna importante que a gente tinha aqui na Bahia. Não tinha ninguém assim especializado em obstetrícia na área de ressonância, então João tem estudado nos últimos anos e tem sido uma referência para a gente. João, é um prazer ter você na nossa sessão semanal da Caliper ensino à distância, e queria dar boas-vindas e boa aula para você. Eu só vou lembrar que eu vou deixar todos os microfones e vídeos desabilitados, inclusive o meu, para não tirar a atenção da sua apresentação. Depois da sua apresentação, a gente abre para perguntas e as pessoas podem mandar as perguntas, os comentários pelo chat e eu repasso para o apresentador. João, boa sorte, boa aula. Obrigado, Manuel. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar podendo participar daqui da Calip EAD. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre ressonância magnética na obstetrícia. É difícil a gente abranger todo o tema da medicina fetal e do apoio que a ressonância pode dar em uma aula. Então, nós trouxemos um pouco da discussão da obstetrícia, colocando uma introdução, segurança e técnica do método, contraindicações e dificuldades técnicas, e depois nós trouxemos alguns casos clínicos para tentar exemplificar por segmento, do neuroeixo até a parte do apoio diagnóstico materno que a ressonância pode dar. Começando a aula, a gente traz aqui um artigo da Swallow que fala sobre a performance da ressonância magnética na medicina fetal, na obstetrícia, publicada em 2017. E aí ele coloca o seguinte na introdução: a ressonância magnética fetal é uma importante ferramenta na imagem diagnóstica adjunta à ultrassonografia, principalmente para avaliação do desenvolvimento cerebral fetal. Uma pesquisa realizada pelo SWOG em 2014, na qual participaram 60 centros perinatais internacionais, mostrou que a ressonância fetal está sendo realizada em um ou mais centros, pelo menos 27 países do mundo. No entanto, a qualidade da imagem, sequências utilizadas e a experiência dos operadores parecem diferir amplamente entre os centros. E aqui nós destacamos dois pontos. Primeiro ponto, a ferramenta na imagem diagnóstica adjunta à ultrassonografia. Então, a ressonância ainda hoje não é um método substitutivo, pelo contrário, ele é um método de apoio ao ultrassom. O ultrassom é o método de entrada. E nós sempre destacamos a questão da heterogeneidade dos protocolos da ressonância magnética. Isso é uma dificuldade que, nos serviços a nível até nacional que nós passamos, nós percebemos que os protocolos ainda são muito divergentes. Então, tem alguns centros com maior expertise, outros centros com menos expertise, e a grande vantagem que a ressonância oferece é quando a gente consegue homogeneizar a conduta de acordo à suspeita diagnóstica. E aí é uma briga que nós que trabalhamos mais com a parte de ressonância obstétrica vemos tendo nos últimos anos aí na literatura para tentar tornar os protocolos mais homogêneos, mais reprodutíveis. Principais indicações, então vai desde alterações da fossa posterior, mas se percebam que as principais indicações realmente são neuroeixo, a parte de coluna e fossa posterior, colo cefálico, mas aí todo o resto aí da parte torácica abdominal a gente coloca como principais indicações, tirando esse gráfico aqui da revista da SWOG. Corpo caloso, hérnia diafragmática, ventriculomegalia isoladas e diversas indicações. Até a parte de displasias ósseas, por exemplo. E aí nós trouxemos aqui as principais indicações da literatura, tentando detalhar o segmento. No neuroeixo nós temos ventriculomegalias moderadas e severas, principalmente aí as ventriculomegalias classificadas como leve, para quem estratifica entre leve, moderada e severa,
não tem, na literatura não tem grande embasamento, então principalmente moderada e severa são as indicações mais comuns, malformações fetais intracranianas, defeitos de fechamento do tubo neural, avaliação de mudanças do eixo da coluna vertebral, e aí nós pegamos esses dois tópicos para acrescentar que um bom técnico fazendo ultrassom consegue ver bem, avaliar bem defeito de fechamento. Contudo, a ressonância ela tem uma visão panorâmica da coluna que ela realmente consegue agregar em defeitos mais extensos e até defeitos de curvatura, escolioses ou acentuação de cifoses ou algum defeito de realmente de desvio do eixo da coluna. Tóraco-abdominais, e aí nosso grande destaque, apesar de estar colocado aqui em tóraco-abdominal, é a formações expansivas. Então, qualquer massa no feto, a ressonância, se tiver uma dúvida, a ressonância pode agregar em qual é a composição dessa massa, quais são os limites dessa massa. A ressonância tem um bom plano de clivagem entre as estruturas, quais são os limites dessa massa, ajudando a aproximar mais do diagnóstico do anátomo patológico até. Então, a ressonância ela consegue agregar informações expansivas bastante. Suspeita de alterações morfológicas e distúrbios da deglutição. Então, a questão de você não tem uma bolha gástrica, tem polidrama. Nós vamos trazer um caso aqui que muitas vezes você consegue ver a distensão do esôfago e algumas vezes uma imagem lápis, um esôfago terminando no fundo cego. Displasias esqueléticas, sequências em T1 ajudam a ver composição óssea. Anatomia fetal em gestações com dificuldades técnicas é outro ponto que vale a pena sempre a gente lembrar. Nos casos de adramenia, obesidade, ou até num posicionamento fetal mais difícil no ultrassom, a ressonância pode ajudar na avaliação. A avaliação placentária é um tema que sempre a gente discute muito. Tivemos até uma sessão aqui na Caliper que nós participamos com a ressonância magnética na avaliação da morbidade aderente da placenta, do atletismo, sangramentos ocultos, algumas vezes aquelas pacientes que têm sangramentos e a gente não sabe a fonte, hematomas, e os diagnósticos maternos. Então, desde anexos maternos, alterações ovarianas, gravidez de localização indeterminada, é um tema que a gente vem desenvolvendo e vem tendo bons resultados, e a literatura também vem desenvolvendo aí em relação à gravidez de localização indeterminada, o uso da ressonância magnética, e a dor abdominal, apendicite, ureterolitias, as hidrorressonâncias. Então, são as indicações mais comuns que a gente tem na prática da ressonância magnética em obstetrícia. A segurança. A ressonância não está associada a efeitos adversos conhecidos em qualquer momento da gestação. Então, já é bem reconhecido na literatura, na própria revista Swog, até num artigo canadense que saiu no JAMA, não foi identificado riscos em relação à ressonância magnética em qualquer momento. Apesar de que, realmente, para o feto, o maior ganho a gente só tem a partir de 20 semanas. Então, idades gestacionais menores do que 20 semanas, a indicação se faz mais por vias maternas do que fetal. A indicação deve ser racionalizada no primeiro trimestre, como nós colocamos, e a maioria dos estudos estuda os campos de 1,5 Tesla, apesar de não ter também nenhum fator proibitivo para o 3 Tesla. Realmente, a maior segurança é estudada no 1,5, apesar de, mais recentemente, ter publicações também avaliando a eficácia do 3 Tesla em diagnóstico de neuroeixo. Então, já tem alguma literatura já mais recente, aí no último ano, trazendo a 3 Tesla como acrescentando algo no diagnóstico de neuroeixo em alguns distúrbios até de heterotopia, de distúrbio de migração no polo cefálico. E o contraste magnético, o gadolínio, vale a pena fazer? É permitido? Como eu falei, saiu no JAMA, uma revista que estudou a associação entre a exposição na ressonância magnética e desfechos na primeira infância e no feto. E aí o que foi que eles perceberam? Que, relacionado ao contraste, que o uso do gadolínio em qualquer momento da gestação foi associado a um risco aumentado de um amplo conjunto de doenças reumatológicas, inflamatórias, infiltrativas da pele e de morte fetal ou neonatal. Esse artigo foi um artigo retrospectivo que foi feito no Canadá, na saúde pública do Canadá, avaliando prontuários, que avaliou mais de 1 milhão de prontuários, e aí ele trouxe realmente esse ponto de desconforto na literatura relacionado ao uso do gadolínio. Então, na nossa prática,
Esse artigo foi de 2017. Na nossa prática, de lá para cá, nós não utilizamos contraste de rotina, a não ser que tenha uma indicação materna muito formal e um custo-benefício muito bem documentado para a gente indicar o contraste. Antigamente, até no acretismo placentário, algumas publicações colocavam que a ressonância, o contraste ajudava. João teve algum problema lá na conexão. Deve ter caído. Então, ele está aqui ainda. João? Deixa eu tentar ligar aqui para ele. João, caiu sua conexão? Pessoal, vou pedir um pouquinho de paciência. Ele teve um problema na conexão e está tentando resolver. 2 segundos. Rafa, é bom você pausar realmente. Você agora voltou a gravar. Certo. Continuando. Então, nós utilizamos o contraste apenas quando há uma indicação materna bem firmada. Quanto ao protocolo que nós usamos, a ressonância magnética, ela basicamente, a maior parte do exame é avaliado na ponderação T2. O que é isso? É aquela ponderação que o líquido brilha. Por quê? Porque ela é uma sequência anatômica. Então, com o T2, nós conseguimos avaliar melhor a morfologia do feto. Então, a sequência T2, ela consegue nos detalhar a morfologia. E as outras, isso tanto o T2 com corte fino, que a gente chama de uma frequência fast in echo, quanto o T2 volumétrico, que faz uma volumetria maior e um maior detalhamento, você pode reconstruir a imagem, quanto as sequências ponderadas em T1, ou difusão, ou gradiente. E essas outras sequências vão nos ajudar a detalhar a anatomia em composição de tecido. Será que é sangue? Então, cada sequência dessa vai nos ajudando em um ponto, a depender da patologia. O campo de visão deve primeiramente ser ajustado para a área de interesse, como nós falamos no início da aula. A ressonância, hoje, um dos grandes gargalos é a heterogeneidade. Então, nós defendemos que sempre foque no que você quer ver. Qual é a suspeita diagnóstica? A suspeita é de uma mielomeningocele. Então, vamos ali avaliar, dar um zoom na zona de interesse, avaliar a parte do neuroeixo para avaliar a fossa posterior e a coluna. Então, sempre tentar focar e, a partir dali, você define qual é o seu protocolo. Eu quero fazer um protocolo para avaliar a anatomia e ver se for uma massa, qual a composição desse tecido. Geralmente, nós trabalhamos com espessura de corte fininha, de 1 a 5 milímetros, com intervalo entre um corte e outro de 10 a 15%, e o exame dura, em média, uns 30 minutos. Mais uma vez, sempre direcionar para a área de interesse. Contraindicações. As contraindicações da ressonância são aquelas já conhecidas para outros casos que não são obstétricos. Marca-passo cardíaco, O João não desfibrilador. está passando seu slide. Você tem que habilitar a edição e botar em modo de apresentação, né? Está passando. Aqui está em modo de apresentação. Aqui travou na minha tela. Não sei se as outras pessoas estão conseguindo acompanhar. Tá Ainda está passando. no contraste, ainda está no gadolínio aqui. A minha tela está aparecendo só o gadolínio. Manuel, a minha também. Também está do mesmo jeito. Você não está no modo apresentação ainda, João. Aí, agora foi. Agora foi. Ok.
Certo. Contraindicações absolutas, marca-passo cardíaco, desfibriladores, cardioversores, implantes otológicos, contraindicações bem conhecidas na literatura. E uma coisa que eu gosto sempre de destacar é o seguinte, que não existe uma contraindicação absoluta para prótese de titânio, que são dúvidas frequentes. A pessoa fez uma cirurgia ortopédica, posso fazer ressonância? Próteses mais recentes, que são ferro-paramagnéticas, não tem problema de fazer. Então, a orientação é, na dúvida, liga para o radiologista, conversa com um colega especialista e aí tenta individualizar os casos. Dificuldades técnicas, a movimentação fetal é uma dificuldade. Alguns centros acabam fazendo benzodiazepínico em uma dose leve para tentar dar uma acalmada no bebê e até na mãe. A parte da claustrofobia, ansiedade é outro ponto. Posicionamento, também a gente pode utilizar o decúbito lateral esquerdo para otimizar. Lembrando que, em alguns casos, é necessário a bexiga cheia. É uma dificuldade técnica, mas no caso do acretismo, por exemplo, não precisa ser uma bexiga muito cheia, mas você tem que deixar a bexiga ali em média repressão. Entrando nos casos clínicos e começando pelo neuroeixo, no neuroeixo, a primeira coisa que nós vamos avaliar é, de acordo com a idade gestacional, os achados do neuroeixo são compatíveis para aquela idade gestacional, então a gente começa a avaliação do padrão de sucação. Abaixo de 20 semanas, sempre o cérebro será um cérebro agírico, então, ver um cérebro agírico com abaixo de 20 semanas é normal. Boa noite, só um minuto, pessoal. Um cérebro agírico abaixo de 20 semanas é normal. Entre 20 e 22 semanas, normalmente você vai ver o suco parieto occipital. Kleber, fecha aqui essa porta, por favor. Com 24 semanas, o suco do símbolo, e ali, a depender da idade gestacional, nós colocamos aqui os principais marcos, nós vamos ter o padrão de sucação de acordo com a idade. Para exemplificar, nós temos aqui um cérebro com 20 semanas, percebam que ele é agírico, né? Parece um cérebro com lisencefalia. E aí, quando vai passando, com 24, já começa a surgir o suco do símbolo, e com 28 semanas, você já tem o suco do símbolo ali, o giro do símbolo bem marcado. Certo? Eu falei do 3 Tesla, já existem estudos tentando melhorar essa definição do padrão de sucação, utilizando campos com maiores potências, por exemplo, como o 3 Tesla. Outra coisa que nós avaliamos no normal do neuroeixo é a questão da matriz germinativa. Aqui nós percebemos, ela geralmente fica, principalmente ali os neuroblastos, os glioblastos ficam mais periventriculares e eles vão migrando em direção ao córtex. Nós temos esse padrão aqui, parecendo um padrão até tricolor, que a gente vê que a substância pretinha, que é a matriz germinativa, migrando em direção ao córtex. Isso a gente também consegue começar a identificar alguns padrões de distúrbio de migração. Outro caso legal que nós pegamos no ano passado, que é um caso que consegue exemplificar bem o quanto a ressonância consegue agregar, tanto em morfologia, em anatomia, em 3D, quanto em composição. Esse foi um caso que veio para o nosso serviço com a suspeita de ventrículomegalia. O colega que fez o exame suspeitou de ventrículomegalia, até ele não tinha uma ventrículomegalia, bem da verdade, era leve, né, 10,4, meio milímetro, mas tinha uma coleção extraaxial grande. E aí, quando a gente foi seguindo as sequências, nós vimos no T2, que o líquido fica branquinho, nós vimos uma coleção que o aspecto era uma coleção extraaxial. E aí, quando a gente foi passando, já pulando, não restringia a difusão, não tinha restrição à difusão. Pulando, no T1, começa a se comportar com intensidade de sinal mais elevada do que o líquido amniótico. Perceba que o líquido amniótico é pretinho e esse líquido ficou mais branquinho, um comportamento normalmente hemático e hiperproteico. E aí a gente vai detalhando um gradiente, a gente começa a ver que fica bem preto, marcadamente preto, ou seja, é sangue mesmo. E no parênquima também a gente vê outro conteúdo preto, que no gradiente vai ser um comportamento de cálcio ou de sangue. Então, parecia também, ou já tem um padrão de até hemorragia intraparenquimatosa, um desvio acentuado da linha média, um prognóstico sombrio. Já apresentando aqui também uma herniação cerebelar em direção ao forame magno, e esse paciente, de fato, foi um paciente um feto que assim que nasceu veio a óbito, devido à gravidade do caso. Então, um caso que demonstra como a ressonância vai agregando em relação
a composição do tecido. Outro caso nosso, uma ventriculomegalia isolada, que a gente avaliou, tinha uma ventriculomegalia isolada e realmente não tinha mais nada a agregar. Corpo caloso normal, nenhuma outra alteração, não agregamos muito mais do que o ultrassom já tinha falado, mas também a ressonância tem esse papel de tentar ajudar afastando outros diagnósticos. Nesse caso aqui, já uma ventriculomegalia severa, a gente percebe que já tem uma deformidade da calota craniana, uma proeminência do osso occipital posterior, o osso occipital mais proeminente para trás, e aí a gente pode perceber que um terceiro ventrículo também um pouquinho mais dilatado, rechaçado para frente, mas quando a gente vai para a fossa posterior, a gente já vê um quarto ventrículo de tamanho normal. E aí, uma dilatação dos ventrículos laterais, um terceiro ventrículo mais dilatado, com o quarto ventrículo mais normal, pode ser uma estenose de arquedutos de Silva, que é um sinal indireto, né? A composição acaba levando a gente até acreditar. Foi um caso que foi para a terceira ventriculostomia com peralta e o retorno que a gente teve foi que teve um bom resultado. Nesse caso, a terceira ventriculostomia até parecia realmente ajudar, já que a gente tinha esse padrão de imagem de quarto, parecendo que a obstrução estava entre o quarto e o terceiro. Já nesse caso, um caso que também tinha uma ventriculomegalia, que os colegas nos enviaram, a gente avaliou, mas nesse caso aqui tinha uma formação cística na linha média do crânio. Poderia ser um aneurisma da via de Galeno, um aneurisma de Galeno, teria um comportamento de ausência de sinal no T2. Então, não parecia ser uma formação cística mesmo. Quando a gente vinha para a sagital, era uma formação cística que parecia ser celular e supracelular. Então, um caso que já na difusão já tinha algum sinal de restrição à difusão, essa parte mais branquinha que no mapa de difusão ficou preta, ou seja, já parecia que o tecido realmente tinha até isquemia do tecido, um caso grave. O terceiro ventrículo rechaçado para trás, então a obstrução parecia de fato estar acima do terceiro ventrículo, a terceira ventriculostomia nesse caso não ajudaria, foi uma coisa que a ressonância agregou. E aí nós ficamos com um cisto supracelular ali, um cisto de aracnoide supracelular, que foi a nossa principal suspeita diagnóstica. Nesse caso, um caso clássico de agenesia de corpo caloso, a gente vê que as fibras de Proust não cruzaram e o padrão de colpocefalia. Então, está aqui um aspecto de chifre de touro, não vemos o cruzamento das fibras do corpo caloso, e aí o aspecto de colpocefalia, num caso de agenesia de corpo caloso. Começando agora olhando na fossa posterior, um caso de Chiari, certo? A gente percebe que tem uma atração inferior das estruturas da fossa posterior. Aqui também, o cerebelo herniano em direção ao forame magno. O diâmetro transverso menor do que o habitual para a idade gestacional. E aí nós percebemos um ângulo clivus occipital mais fechado, certo? Aqui exemplificando um caso normal, que a gente vê a cisterna magna com líquido, e no nosso caso anterior não tinha um ângulo clivus occipital, entre o clivus e o occipital, mais aberto, que aí existe um ponto de corte de acordo com a idade gestacional, nesse caso aqui o normal, e esses ângulos nos ajudam no diagnóstico do Chiari. A bem da verdade, o padrão morfológico por si só já fala muito. Ainda outro caso com Chiari, que a gente pode perceber aqui na fossa posterior, e nesse caso aqui nós pegamos todo o neuroeixo, desde uma ponta a outra, percebendo o disrafismo lá embaixo, uma miela meningocele aberta, certo? E aí foi o que eu falei lá no início, nós conseguimos ter uma visão panorâmica da coluna, e aí contar as vértebras, quando a imagem está ali no dinâmico, que você vai passando a imagem, é algo possível e muitas vezes nos ajuda a ter a extensão do defeito de fechamento. Aqui um caso nosso de uma correção pós-cirúrgica. Percebam que a cisterna magna quase não tinha líquido, tinha um Chiari cá em cima, o defeito de fechamento embaixo. Depois, quando corrigiu, a gente começou a ver que a tração aqui nas estruturas da fossa posterior melhoraram, começando a ter uma lâmina líquida ali retrocerebelar na topografia da cisterna magna. Partindo para o tórax, essa imagem aqui é uma imagem de cabeça para baixo. O pulmão
na ressonância magnética no feto, ele tem esse comportamento de um alto sinal em T2. É engraçado, um sinal também que aponta para a normalidade é esse alto sinal. Quando nós temos hérnia diafragmática, algumas alterações, esse alto sinal ele se perde, então tende a ter uma queda do sinal T2 dos pulmões. E aqui nós temos o pulmão, a membrana diafragmática, e embaixo o fígado, do outro lado o baço, o estômago, então anatomia normal. Já partindo para o caso do lado, nós aqui podemos perceber um coração herniado para a esquerda, de um lado pulmão e do outro, no mesmo nível, fígado. Para quem faz medicina fetal, a gente sabe a importância do diagnóstico de herniação hepática em ditar o prognóstico do bebê. Nesse caso aqui, a gente conseguiu ver bem que era o fígado herniado, e nesse mesmo caso, ainda na ressonância, um acentuado polidrômio, bastante líquido e o bebezinho aqui boiando. Outro caso, percebam que eu falei que o pulmão, quando ele está alterado e ele está aqui em cima colapsado, ele perde aquele elevado sinal. Então, nós temos o fígado herniado para o tórax, o pulmão cai em cima, colabado, e o pulmão esquerdo também tem um sinal já mais alterado. Então, ele acaba perdendo realmente o sinal usual. Uma sequência que a gente pode usar para tentar nos ajudar em delimitar o limite do fígado é o T1. O fígado ele é rico em glicogênio e ele fica com esse sinal mais elevado no T1, o que nos ajuda a diferenciar as estruturas e ver o fígado realmente herniado para o tórax. Aqui nos axiais, nós podemos perceber que começa o pulmão do lado de cá e a vesícula biliar no mesmo nível. Aqui a veia porta e pulmão do outro lado, exemplificando a questão da anatomia na hérnia diafragmática. Na atresia esofágica, um caso, uma cortesia de Dr. Aaron Verne, nós temos esse caso aqui, um bebê, isso aqui é um sim, a ressonância magnética tem uma sequência que aí nós ficamos filmando, fazendo um sim realmente do bebê, e aí percebam que o bebê ele vai tentar deglutir, nós vamos ver o líquido descer, e ele depois vai refluir o líquido. Ele vai começar a deglutir, a gente consegue ver e refluiu. Então, um caso que ele acaba realmente mostrando que tem alguma obstrução e a gente consegue ver bem a via aérea preenchida por líquido. E aí, no próximo caso, eu vou mostrar que a gente consegue estratificar o que é esôfago e o que é traqueia. Acabou. Bem. E aí ele reflui. Ó, refluiu. Continuando no caso de atresia esofágica, aqui um caso do nosso serviço, que nós começamos avaliando aqui a nasofaringe, e aí perceba que ela está distendida por líquido. Quando nós descemos um pouquinho mais o corte, a gente já percebe duas estruturas tubulares, certo? Sendo a traqueia e o esôfago, a traqueia na frente e o esôfago atrás. Aqui a gente percebe que a traqueia, que é mais fina, ela continua descendo e o esôfago ele para aqui. E ele apresenta essa ponta, parecendo uma ponta de lápis, e aí nós inferimos, nesse caso, uma suspeita realmente de atresia esofágica que se confirmou no pós-natal. Então, a gente consegue individualizar, o líquido faz o contraste para a gente tentar enxergar as duas estruturas. E o polidrâmino também acaba corroborando o diagnóstico. Um caso de gastrosquise, esse caso sempre a gente gosta de colocar para mostrar mais uma vez. Aqui nós conseguimos identificar que é mecônio. Aqui no T1, elevado sinal, o mecônio tem um conteúdo mais hiperproteico, ele faz esse sinal mais elevado, o que nos ajuda a diferenciar de outras estruturas como o cordão. No caso do ultrassom, o Doppler já faz isso, já ajuda. Mas aqui a gente realmente consegue, com a sequência T1, identificar o mecônio, chama a atenção, grita, salta aos olhos as imagens das alças intestinais boiando no líquido. Aqui o cordão e a alça intestinal saindo do lado.
um caso nosso de massa de adrenal, que mais uma vez nós utilizamos as sequências, tentando diferenciar. É uma estrutura cística, tinha um componente sólido, essa massa, estava acima do rim, aqui também está de cabeça para baixo, o pulmão está aqui, o rim está aqui, e aí nós vemos a imagem cística acima do polo superior do rim, que tinha um componente sólido. No T1 tinha um comportamento similar ao líquido amniótico, e no in-out phase, que é uma sequência que a gente procura ver se tem gordura, não tinha uma queda de sinal significativa no out phase, mostrando que não parecia ter gordura. Foi um caso, inclusive, que nasceu na nossa maternidade e o diagnóstico foi de um neuroblastoma. Outro caso, que nesse caso aqui chegou no ultrassom, o ultrassom nos enviaram, caso, uma massa maior, também sólido cística, mais uma vez, cabeça para baixo, lado esquerdo, aqui está o estômago. E aí, o colega no ultrassom não tinha conseguido identificar, cadê o rim, cadê o baço, cadê a formação? Então, estava tudo meio misturado e realmente deveria ser um caso bem difícil. Inclusive, na ressonância foi difícil a avaliação, porque a massa, como era maior, ela rechaçou o rim para baixo. Então, mais uma vez, pulmão, pelve, o rim está aqui, rechaçadinho para baixo, e aí nós temos uma massa com componente líquido, componente sólido, fizemos toda a avaliação de sequências, não tinha gordura também, nós colocamos a princípio o epicentro mais provável como adrenal, e nesse caso nós não tivemos ainda retorno, mas foi um caso que a gente colocou principalmente como adrenal. Aqui, só para exemplificar, um pezinho torto congênito, a gente consegue também avaliar a estrutura óssea. Aqui tem um T2, mas o T1 também ajuda. Saindo agora da parte dos segmentos fetais, entrando nos anexos, a acretismo placentário por si só é uma aula, então a gente só trouxe aqui para lembrar da função da ressonância no acretismo placentário. Lembrando, o principal fator de risco é o número de cesáreas prévias e a placenta prévia anterior, recobrindo principalmente ali o local do corte da cicatriz. E esse artigo europeu, da revista europeia, que estudou a questão do acretismo placentário e sinais que pudessem ajudar a diferenciar o grau de invasão do acreta ao percreta. E aí eles colocaram principalmente dois sinais, que é a protuberância placentária tipo 2 e a hipervascularização da serose uterina, sendo sinais úteis para a diferenciação de um percretismo para um acretismo. Então, lembrando que a ressonância, nós temos agora até na FMF o treinamento para rastreio de acretismo e de morbidade aderente. Lembrando que a ressonância já tem uma segurança e tem publicações mostrando que pode ajudar também no grau de diferenciação, no diagnóstico e no apoio do ultrassom. Eu fico muito feliz com essa questão da FMF, desse treinamento, porque Manuel sabe, nós estamos juntos nisso, o acretismo é uma coisa que a gente vem nos últimos 4, 3 anos aí falando muito, é um tema que a gente gosta muito, e a ressonância, ela, com essa questão do treinamento do ultrassom, eu acredito que a ressonância ainda vai agregar mais, ajudando no diagnóstico do acretismo, nesse melhor rastreio agora que tende a se desenhar daqui por diante. Aqui um caso que nós temos uma hipervascularização da serose, nós tiramos desse artigo da revista europeia, e aqui o útero com a hipervascularização de fato, no intraoperatório. Outro caso que nós temos para tentar ajudar é o sangramento. Esse caso aqui é um caso que tinha realmente muito sangramento, chegava a assustar, chegou na maternidade assustando muito. Eu mesmo fiz ultrassom também, não consegui identificar o local do sangramento. E quando nós colocamos na ressonância, nós vimos um hemoâmnio, o líquido amniótico com elevado sinal em T1, ou seja, comportamento de sangue. E aqui posterior nós vimos um descolamento marginal da placenta, na margem posterior da placenta. O feto estava na frente, ficou difícil de ver, e a ressonância pôde agregar, pôde ajudar. Um caso que deu uma certa tranquilidade, não estava descolando para posterior, um caso que ainda tinha 28 semanas, conseguiu ir acompanhando até 31, 32 semanas, e foi um caso filho de um profissional, de um colega médico, até próximo, e graças a Deus ficou tudo bem, o bebezinho, hoje, já um bebê, uma criança linda. Foi um caso que a ressonância acabou dando uma tranquilidade maior no acompanhamento. Gravidez ectópica. Nosso grande tema na ressonância na gravidez ectópica é a localização indeterminada.
então beta maior que 1.500, a depender do ponto de corte, não vê a massa axial, lembrar que a ressonância magnética pode ajudar. E para exemplificar, toda avaliação, assim como no ultrassom, de uma identificação de localização da gravidez, começa olhando o útero. Nesse caso aqui, veio uma suspeita de gravidez ectópica, quando a gente começou o exame já acabou, porque o saquinho, percebam que a parede é até mais espessa, aparecendo a imagem do ultrassom, o saquinho estava de fato no útero. Então, continuando, o caso de baixo, um útero, uma cavidade vazia, um corpo lúteo no ovário e na frente do ovário uma imagem tubular, uma imagem anelar na trompa de uma gravidez ectópica. Então, era uma gravidez indeterminada e nós fizemos ultrassom, que a gente sabe que é técnico dependente, depende da experiência e da localização também do fato, nós conseguimos ajudar. E para terminar, lembrar sempre da mãe. Na mãe, um apêndice retrocecal, o septo está aqui, atrás do septo, é difícil o diagnóstico de apendicite. Aqui eu coloquei um caso normal, certo? Apêndice fininho. E atrás, aqui um T2 com supressão de gordura. Então, nós suprimimos a gordura ali do mesentério. E nós percebemos um apêndice espessado e com edema, ajudando no diagnóstico de apendicite. Bem, para concluir, o objetivo da ressonância magnética fetal é complementar um exame ultrassonográfico, seja pela confirmação dos achados ou pela aquisição de informações adicionais. A ressonância magnética não é usada atualmente como uma ferramenta primária de triagem no pré-natal, embora a avaliação padronizada e completa da anatomia fetal seja possível. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar. A ressonância, ela não é um método de entrada, mas sim pode ajudar e pode agregar na investigação, ajudando na prática dos colegas aí, obstetras e médicos fetais a melhor condução diagnóstica do paciente, tá bom? Queria agradecer e me desculpar. Mais uma vez, desculpa, tá, Manuel? E essa questão do ao vivo realmente acaba prejudicando um pouco. Mil desculpas. E fizemos tudo para tentar acertar, deixamos tudo pronto. Infelizmente, tivemos que trocar de computador, porque o computador deu problema. A gente entrou com 20 minutos de antecedência, testou tudo, estava tudo funcionando. Tecnologia é assim, quando funciona, maravilha, mas nunca funciona 100%. Maravilha, João. Obrigado pela sua aula, né? A sua aula foi muito boa, você conseguiu... em pouco tempo, cobrir aí as principais indicações e casos. É um tema extremamente amplo, porque você pode fazer uma aula de ressonância só de sistema nervoso central e fazer, né, segmentar. A parte, como você falou, de placenta é uma aula à parte. E eu queria perguntar algumas coisas para você. Assim, a proibição do uso do gadolínio, que é uma coisa recente. Você pegou a época pré-gadolínio e pós-gadolínio. Qual é a sua opinião em relação à perda de qualidade nos exames pós-proibição de gadolínio? O que você acha em relação ao diagnóstico? Manuel, no acretismo placentário, eu te confesso que eu demorei um pouco mais para me acostumar, porque a placenta ela tende a ter um realce mais arterial, mais precoce do que é o miométrico. Então, tem diversos estudos que, inclusive, colocavam isso como um ponto realmente forte do gadolínio na ajuda do diagnóstico. Esse foi o meu principal ponto de desconforto, relacionado à placenta. E no acretismo, como eu tinha esse realce meio diferente entre o miométrico e a placenta, parecia a experiência hoje é maior na ressonância relacionada a distúrbios da adesividade da adesão placentária, mas na época já se desenhava que o contraste parecia ajudar. Contraste em ressonância é um ponto de discussão não só na medicina fetal. Por exemplo, há 2, 3 anos atrás também tinha uma discussão se o contraste impregnava ou não no cérebro de pessoas adultas, de crianças e pessoas adultas. O fato alguns artigos publicaram que realmente o contraste impregna, o gadolínio impregna, mas lá atrás não sabia se causava mal. Depois a literatura foi atualizando e hoje sabe que não parece causar nenhum malefício.
Então, é um ponto de desconforto que a gente vai ter que estudar melhor. Tem também algumas linhas de estudo relacionadas ao gadolinho no feto. Não muitas, mas poucas publicações tentando trazer de volta a segurança para o gadolinho, de usar o gadolinho. Acredito que voltaremos a usar. Essa aí é uma crença. Eu ainda não utilizo, mas acredito que voltaremos a usar. Já utilizei para avaliar uma apendicite complicada, por exemplo, em uma mãe. O colega estava com... A mãe já tinha manipulações cirúrgicas de aderenciais, de endometriose. Nós não conseguimos definir bem se era uma apendicite complicada, uma coleção ali perto do útero, e nesse caso eu acabei injetando um contraste, já nasceu o bebê e não teve prejuízo nenhum. Mas foi bem documentado, bem discutido, colocado em evolução, uma discussão multidisciplinar e nós utilizamos nesse caso. Um ponto também que vale a pena a sua pergunta a gente destacar é massas fetais. A nossa experiência ainda não é grande do gadolinho em massas fetais. No pós-natal, na criança pós-natal, é bem documentado que o gadolinho agrega em nódulos hepáticos e em tumores no geral. No mundo da medicina fetal, ainda é um ponto que a gente vai ter que caminhar. A gente está com um caso lá no ambulatório de medicina fetal de tumor hepático, a gente já solicitou a ressonância, mas está com aquela dificuldade no trâmite, né? O Almir ele pergunta se os planos de saúde cobrem a ressonância. Cobrem. Existe na tabela já existe um código TUS, para quem trabalha com plano de saúde, entende mais ou menos essa parte de codificação. Existe um código de ressonância fetal mesmo. Alguns que não tem esse código, a gente acaba fazendo como uma ressonância de abdômen, uma ressonância de abdômen total. Então, pode solicitar ressonância abdômen total, fetal, para avaliação e aí sempre colocar também um pedido nosso, que coloque detalhado o porquê, porque, como eu falei aqui na aula, tem alguns centros que fazem um exame geral, que pega e avalia a morfologia geral do feto. Nós também fazemos isso como uma avaliação secundária. Na nossa avaliação primária, eu respondo a dúvida que o Dr. Manuel perguntou. Até porque o exame é desconfortável no ponto de vista de tempo, demora uns 30 minutos. Então, detalhando ali no pedido, pode pedir ressonância de abdômen, obstétrica, abdominal, aí a gente consegue encaixar e faz pelo todo. É bom lembrar, né, João, que assim, como você falou, se o colega que está fazendo ultrassom, ele não tem experiência em medicina fetal, não deveria pular etapas de um nível 1 direto para a ressonância. O ideal é que o colega solicite uma avaliação com um especialista em medicina fetal, e aí se o especialista em medicina fetal, fazendo um aparelho adequado, com a formação adequada, tiver necessidade de se complementar, né, o estudo com a ressonância, aí ele encaminha para a ressonância. Eu acho que esse é o melhor dos mundos para a gente poder ter a melhor abordagem do paciente. Senão a gente vai acabar tirando em várias situações e sem saber direito o que é que está procurando e não vai agregar. Um comentário, Manuel, a esse respeito, e aí como radiologista, eu concordo 100% com o seu comentário. Por exemplo, nós fizemos uma aula de ORADS. E no ORADS, quando a gente vai ler lá, o ORADS, na verdade, tem os dois grupos aí. Tem o IOTA, que é o grande grupo de ovário, né, e que tem o maior número de estudos, até saindo um pouco do tema da obstetrícia, mas que volta mais uma vez para a questão do ultrassom, dobradinha, ultrassom, ressonância e esse acasadinho. Sempre procurar buscar um colega que faça a área com uma especialidade, sempre é um bom caminho. Então, tem colegas que fazem ultrassom transvaginal, mas tem outros que fazem transvaginal avançado. Quando a gente vai ler protocolos, hoje já falam assim, procura um especialista dessa parte da imagem, inclusive no ultrassom, e depois pode procurar até outros métodos. Então, eu acho que é de saber racionalizar o pedido e aí e se aproximar também, é outro ponto. Se mandar um pedido de ressonância fetal sem falar o porquê, mais uma vez, até repetindo, eu não sei fazer a ressonância, porque eu não tenho protocolo sem porquê. Eu tenho protocolos para responder dúvidas. Então, eu acho que essa é a mensagem mesmo. Tem que ter um porquê. Tá. Lembrando também, né, João, que a terceira ventriculostomia é dentro do protocolo de pesquisa,
né? Ainda não é uma atividade assistencial, então existe um protocolo de pesquisa em andamento do professor Fábio Peralta, e aí tem umas indicações, né, para os pré-requisitos, lá, os critérios de inclusão bem estabelecidos. Eu queria te perguntar duas coisas. Pegando o gancho aí da gravidez de localização indeterminada, na gravidez ectópica, me parece que muitas vezes é também uma falta de acuracidade do ultrassom, mas não pelo método em si, mas sim pelo grau de comprometimento e de capacitação técnica do ultrassonografista, como também da qualidade técnica do equipamento de ultrassom. E aí eu queria que você comentasse isso, né, que, por exemplo, aquele caso que você mostrou lá, que tinha um saco gestacional, né, dentro do útero, provavelmente se você tivesse feito no mesmo dia um ultrassom transvaginal, você poderia ter visualizado. E às vezes a pessoa fica na ansiedade, fez ultrassom, aí depois de um tempo faz a ressonância, porque não conseguiu localizar, mas se tivesse repetido o ultrassom, provavelmente já teria visto. E aí eu quero encaminhar outra pergunta, é o seguinte: quais realmente os casos que a ressonância ela agrega valor? Porque, por exemplo, você mostrou o caso de gastrosquise. Gastrosquise, hérnia diafragmática. O diagnóstico é muito fácil de você dar no ultrassom, né? Já a ressonância para sistema nervoso central, para distúrbio de migração neuronal, para diagnóstico diferencial de holoprosencefalia lobar, de uma agenesia de corpo caloso, as alterações das displasias do corpo caloso e tal, isso aí a ressonância ajuda bastante, alterações de fossa posterior, etc. Então, eu queria que você colocasse assim, de forma mais clara, quais são as situações que, mesmo que você tenha um bom equipamento, uma pessoa dedicada no exame de medicina fetal, a ressonância seria assim imprescindível. Começando, na questão da gravidez de localização indeterminada. De fato, a heterogeneidade do ultrassom, dos profissionais que fazem o método ultrassom é uma realidade. Eu faço a parte de imagem da mulher como um todo, faço muito ultrassom. E a gente percebe essa heterogeneidade no mercado, e a questão técnico-dependente é um ponto de fragilidade na detecção da gravidez ectópica. Lembrando que o diagnóstico da gravidez ectópica começa na suspeição, e ter um beta quantitativo é algo mandatório no início da investigação. Então, não adianta. Se você tiver um beta de 400, não peça ressonância também. Espera, faz a propedêutica correta, espera um momento, e aí fez o ultrassom com uma boa acurácia, não achou, a ressonância ajuda. Isso eu posso afirmar, e isso está bem estabelecido. Então, pode realmente, a heterogeneidade é um fator, perder o diagnóstico, sendo hoje a ressonância, se tiver acesso à ressonância, esperar para fazer um segmento com ultrassom, e aí um bom técnico fez, não vejo por que não fazer ressonância. Então, seguindo esse passo a passo. Momento certo do beta, não adianta pedir com beta menor do que 1.500, porque a ressonância também, a chance de não achar também é grande, a chance de ter uma surpresa de uma ruptura tubária é pequena. Então, depois de 1.500, um bom técnico fez, não achou, não vejo por que continuar seguindo se tiver uma ressonância na mão. Até porque nós podemos ter uma surpresa de uma localização não tubária. Às vezes até um abdominal, e aí quanto mais precoce o diagnóstico, melhor a programação. Então, eu acho que essa é a propedêutica que a gente mais desenha no nosso serviço. E quanto às indicações formais para a ressonância magnética fetal, neuroeixo é uma indicação bem estabelecida. Então, acho que essa parte aí você já colocou bem. Tumores, massas, a ressonância ela pode agregar. E também outro ponto também que, bem estabelecido, ela consegue diferenciar tecido e localizar melhor. Na parte torácica, você falou da hérnia diafragmática.
de fato, sendo avaliado por um bom técnico, consegue ter uma avaliação, inclusive tem outros marcadores prognósticos que o ultrassom acaba realizando que a ressonância não tem. Então, fica realmente mais para a dúvida, que é uma indicação. A ressonância ela é um suporte de uma dúvida. Eu já tive colegas que fazem bem medicina fetal, são referências até em Aracaju, em outro estado, e até no próprio estado, que já me ligou e falou assim, João, rapaz, eu nunca achei que eu ia pedir uma ressonância por causa disso, mas eu estou na dúvida. Então, esse caso também existe. Então, massas, tórax, abdômen. Nós tivemos um caso de um espectro cloacal que tinha uma formação cística extensa na pelve e os colegas não conseguiram identificar a bexiga. Quando chegou na ressonância, nós conseguimos detalhar melhor ali as estruturas intraabdominais e deu para ver que tinha bexiga, e aí conseguimos fechar mais a suspeita, o campo diagnóstico, acabou ajudando. Parecia ser um hidrometrocolpo, aquela formação cística. Então, eu acho que a resposta, Manuel, é de fato até discutir. Já teve casos que me ligaram e falaram, João, você acha que dá para ajudar na ressonância nesse caso? Eu falei, me manda para fazer o ultrassom primeiro para eu avaliar. Então, realmente, é individualizar, mas a dúvida, também a ressonância, ela e vai ser cada vez mais. Porque a técnica está ficando mais rápida, as aquisições estão ficando melhores, as máquinas estão evoluindo. Então, ressonância obstétrica fetal é uma realidade que tende a crescer mais e mais, e a gente também vai aprender ainda muito. Você me fez uma pergunta que eu não soube te responder. Quanto o contraste agrega em massas fetais? Eu ainda não tenho essa resposta para te dar. A gente pode até voltar a revisar a literatura, ver se saiu algo novo, que tem pouco tempo que eu fiz essa aula e revisei, mas ainda não vi nada muito novo. Então, tem pontos que a gente ainda tem que de fato, aprimorar, assim como no ultrassom, não para. Maravilha. Para a gente finalizar, que a gente acabou avançando um pouco por causa dos problemas técnicos, a doutora Luciana Nóbrega, ela pergunta em relação à medicação para reduzir a movimentação do feto. Você tinha comentado do benzodiazepínico, se Diazepam, dose leve, nós não usamos de rotina, mas Heron, por exemplo, usa. Tá. E o Dr. Arley Cleverson, lá de São Luís, do Maranhão, ex-fellow do King's College, ele pergunta sobre a ressonância do coração fetal, se ele pode agregar a ressonância na cardiopatia congênita, na avaliação da cardiopatia congênita. Aí você aproveita, responde e faz suas considerações finais e a gente encerra. No caso da avaliação cardíaca, a ressonância ainda deixa a desejar. Então, nós tivemos um caso que foi fazer ressonância e deu para enxergar muito bem as câmaras cardíacas, e nesse caso, por exemplo, era um óbito fetal. E aí ainda é um campo de evolução. Na nossa prática, na nossa vivência, nós não conseguimos ainda agregar na parte de coração, e também na literatura não vejo ainda grandes avanços. Então, não conheço a ressonância agregar muito na parte de coração na medicina fetal. Pediátrico, neonatal, malformações, até ajuda, apesar que a angiotomografia no neonatal é ali o carro-chefe, mas a ressonância também pode ir, mas fetal, de fato, eu não tenho grande experiência na parte de coração. E, para considerações finais, agradecer, Manuel, muito obrigado. Me desculpar mais uma vez. De fato, a gente se programou e deixou tudo organizado, mas tecnologia é isso. Qualquer coisa que precisarem, eu deixei até meu contato ali no último slide, e será um prazer se a gente puder ajudar de alguma forma na prática e na condução aí de casos juntamente com todos vocês, tá bom? Muito obrigado mais uma vez, grande abraço. Maravilha, João, obrigado. Vamos encerrar. Semana que vem a gente vai falar de coração e telemedicina no diagnóstico de cardiopatia congênita, uma experiência de Pernambuco e Paraíba com a doutora Sandra Matos. Então, até a semana que vem. Grande abraço. Muito obrigado, João, e parabéns aí pelo seu trabalho. Um abraço. Obrigado.